Fala galera, tudo bem com vocês? Aqueles que assistem pela primeira vez o meu canal, deixa eu me apresentar, meu nome é Rafael e hoje estamos aí com um vídeo muito top, tá? O vídeo de hoje é a gente montar uma escalação da seleção brasileira para a Copa de 2026. Então já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal igual tá aparecendo aí embaixo na tela, pra você não perder nenhum vídeo novo, que eu vou trazer mais vídeos de escalações. Posso trazer o Real Madrid, Manchester City, São Paulo, Corinthians, Santos, aqueles que vocês me pedirem, Flamengo, Fluminense, Botafogo, vários times aí tem. Então acho que é isso que eu tenho pra falar, então roda a vinheta. Então é o seguinte galera, eu vou começar aqui falando os nomes dos jogadores que eu já selecionei. Pra quem não tá sabendo, meu setup tá assim: a mesa, o notebook na minha frente, o seu celular aqui, que no caso é o meu microfone, e a câmera aqui. E aqui no notebook eu tenho, vou revelar aqui coisa que os youtubers não gostam, mas eu vou revelar. Eu tenho tudo que eu preciso pra falar pra vocês. Então vamos lá, eu vou falar todos os jogadores que eu relacionei pra Copa, ok? E depois eu vou fazer a escalação de titulares e depois eu vou falar quem são os meus reservas, ok? Lembrando, eu vou vir um pouco pro lado, porque a escalação vai estar aparecendo aqui. Então nesse caso a escalação tá desse jeito agora, toda aí com pontos de interrogação. Então vamos deixar ela, sai pra lá e agora é a nossa vez. Vamos começar aí com os goleiros. Os relacionados dos goleiros que eu coloquei aqui foi o Alisson Becker, um ótimo goleiro, o Ederson e o Hugo Souza. Eu não coloquei o Bento, não quis colocar o Bento, porque o Bento ele não, vocês podem criticar, mas eu não acho sim que ele é um bom goleiro. Enfim, de zagueiros aí, os meus relacionados foram Marquinhos, Éder Militão, Bremer, Gabriel Magalhães e Léo Ortiz, ok? Aí todos estão jogando bem. De laterais, aqui eu vou falar tanto de esquerdos como direitos. A gente chamou aí o Danilo, Iaculto, Alex Telles e Guilherme Arana. Aqui agora de meio campistas, aqui a gente selecionou aqui, fazendo meus cálculos básicos aqui, 8 meio campistas, sendo ele Bruno Guimarães, Andrei Santos, Gerson, Douglas Luiz, Casimiro, Paquetá, Joelinton e André, ok? Pontas, eu relacionei aqui, eu vou falar igual eu falei dos laterais, os pontas esquerdas e os direitas, não vou identificar qual, só depois mais tarde. De ponta esquerda, eu relacionei o Rafinha, o Vinícius Júnior, que eu quis colocar ele de ponta e não de atacante, tá bom? E também aí o Gabriel Martinelli, ok? Só um minutinho aqui que eu acho que meu microfone parou de funcionar. Se tiver saindo som é porque ele ainda tá funcionando, ok? Então vamos continuar. Sim, ele ainda tá saindo som, então que bom. Também eu relacionei o Anthony, o Igor Paixão, o Pepe e o Luiz Henrique, ok? De atacantes ou centroavantes, como vocês querem falar, eu relacionei aqui alguns nomes que nunca foram relacionados, mas eu quis pra ver se eles se saem bem, e eles estão se saindo bem, tá? Começar aqui com o primeiro, Igor Jesus. Igor Jesus aí já foi selecionado uma vez, joga muito. Então, Igor Jesus aí é um relacionado, junto com o Hendrick, que eu relacionei, Estevão também relacionado, Hulk relacionei também, Pedro relacionado, e coloquei dois nomezinhos aqui que provavelmente vocês não vão concordar, mas o primeiro aqui eu concordo muito, que é o Yuri Alberto, que tá fazendo uma ótima temporada, igual ele fez a temporada do 24 para 25, que foi uma grandíssima temporada para ele. E o segundo nome aqui que provavelmente vocês não vão concordar é o Roger Guedes. O Roger Guedes, pra quem nunca parou pra assistir um jogo dele lá na Ásia, ele tá jogando muito, então por isso tá selecionado aqui. Então agora eu vou falar aqui a minha escalação de titulares, ok? Vamos começar. Vamos começar aí com o nosso goleiro. Então eu já vou dar um espacinho aqui para poder aparecer a escalação ali. Nosso goleiro, que vai ser titular aí, ele tem sido um goleiro muito sólido no time, um goleiro quase imparável. Ele faz atuações decisivas,
especialmente na Champions, obviamente. E ele fez 9 defesas super, hiper difíceis em um jogo recentemente. Eu não lembro qual jogo que é, mas enfim, ele fez. E ele foi eleito o melhor da partida, sendo ele Alisson Becker. Então, editor, coloca o Alisson Becker aí na escalação de titulares. Boa. Pode tirar a escalação agora, a gente vai falando aqui. E vamos pro nosso primeiro zagueiro, que é o Marquinhos. Ele é um líder nato no PSG. Ele joga muito bem de forma exemplar. E claro, ele levantou a taça esse ano. Se eu estiver falando errado, vai estar aparecendo aqui. Se eu não tiver, tá certo. Ele levantou a taça esse ano com o PSG, a taça da Champions. E é por isso que ele tá aqui. E ele jogou muito a Champions, então ele tá aqui por causa disso. Ok, vamos lá. Então, editor, por favor, coloque. Valeu, editor. Pode tirar agora. O nosso próximo zagueiro aqui é o Bremer, que vem sendo uma peça, um presente na defesa. Porque eu quis escalar ele, porque eu acho que ele não tinha sido escalado há muito tempo. E eu quis essa moralzinha pra ele, pra ver se ele vai se sair bem. Então o Bremer aqui é meu titular. Ele sofreu uma cirurgia no menisco, infelizmente, mas creio que até a Copa do Mundo ele já tá bem, então ele é meu escalado. Vamos agora para a lateral direita, ok? Ah, eu já ia me esquecendo. Editor, coloca o Bremer aqui. Isso, muito obrigado. Agora pode tirar. Então, vamos para a lateral direita, onde esse lateral ele oferece uma grande experiência segura. E ele apoia no ataque, mas ele também defende. Ele é um lateral equilibrado. Ele sabe o momento de atacar, ele sabe o momento de recuar. É bom isso. E o nome dele é Danilo. Sim, eu decidi escalar o Danilo porque eu acho que ele vai fazer uma ótima atuação. Então eu escalei o Danilo na lateral direita. E ele tá jogando bem, então por isso. E na lateral esquerda eu quis chamar um nome aí que acho que já foi chamado, não vou me lembrar, que é o Arana, o Guilherme Arana. Ele tem uma boa capacidade ofensiva e eu não me esqueci de colocar ele na escalação, só que eu vou colocar os dois de uma vez. Ele é um lateral equilibrado como o Danilo e por isso eu quis escolher ele, para ter dois laterais equilibrados, um de um lado e um do outro, então ficar equilibradinho ali a lateral, as laterais. Então, se o time subir, ele apoia lá em cima, e se o time tiver que recuar, ele volta. Não igual o Fred, né? Enfim. Vamos falar dos dois meias. Que isso aqui vai ter coisa boa, tá? Vamos lá começar com o primeiro meio campista, que é o Gerson. Sim, o primeiro meio campista é o Gerson. Ele já foi escalado, jogou muito bem quando foi, e depois deu uma relaxada. Carlo Ancelotti, por favor, hein? Coloca o Gerson, que eu tenho certeza que ele vai jogar bem. Porque na seleção ele joga bem. Então, faz um favor pra mim, editor. Coloca a escalação de tudo que tá. Exato. Tá aqui com só o Alisson, o Marquinhos, tananã. Então agora tira a escalação e adiciona pra mim o Gerson, o Danilo e o Arana em suas respectivas posições. Isso sim, editor. Agora você pode tirar, por favor. Então vamos lá. E o nosso segundo meio campista é o Casemiro, que não tem nem muito o que falar dele. Esses com certeza vocês vão concordar comigo, que ganhou um espaço no Manchester City e tá mostrando um incrível jogo, ok? Então é por isso que eu decidi escalar o Casemiro, fora que ele tá jogando muito bem na seleção brasileira, nos dois últimos amistosos, contra a Tunísia e Senegal, se eu não me engano. Tá certo, contra a Tunísia e Senegal. Por isso eu decidi escalar ele. E com certeza, e como todas as vezes, ele vai jogar uma Copa super equilibrada e super bem. Ok, então editor, pode colocar o nosso Casemiro aí. Boa, editor, pode tirar, por favor. E aí, vamos colocar na ponta esquerda aí o Vini Júnior, que vem sendo um ótimo jogador e tá jogando bem os amistosos, jogou bem as eliminatórias da Copa. Então eu acho que ele merece aí estar na minha escalação. Então, por favor, editor. Eu falei que ia parar de falar, mas enfim, editor, já colocou aí, pode tirar.
Vamos de ponta direita, onde muitos vão discordar comigo, mas como sempre, eu, Rafael, porque você é teimoso. Tudo bem, vamos colocar aí o Antony. O Antony? É, o Antony. Por que o Antony? O Antony tá jogando muito, pra quem não sabe. Pra quem não assiste, então não pode falar muito. Não querendo desonrar vocês, o Antony não jogava bem. Mas tá. Então por isso tá aqui. Ele é muito decisivo no 1 contra 1. Tanto que tem aquele famosinho drible que ele dá um giro, né? Então, tá aí. Então, muito obrigado, editor. Temos aí agora os dois atacantes, tá? Esses dois atacantes aqui, pra quem percebeu, eu sou corintiano. Pra quem não percebeu, eu escalei 2 jogadores corintianos. Eu escalei, vamos contar em 3, que o Roger Guedes já foi do Corinthians. Mas como não está, então ele vai contar, não vai contar. Simplesmente. Eu escalei 2 jogadores corintianos, mas eu acho que os dois devem ter uma chance. E quem foram eles dois? O Hugo Souza e o Yuri Alberto. Mas eu não quis colocar eles no titular, porque eu acho que o Hugo Souza não tá pronto, como a gente viu num amistoso que ele jogou. Ele não está pronto para isso, é muito mais diferente que no Corinthians. E o Yuri Alberto, que com certeza não tem capacidade, não dizendo que ele pode treinar, ele pode se tornar um bom jogador para ter aí essa chance de titular na seleção brasileira. Mas como eu vejo aqui, ele nunca foi chamado, se foi eu não me lembro. Ele, pra mim, não é um jogador qualificado para estar em titular. Pode estar até em reserva, mas titular não. Então, só pra vocês terem uma noção, eu sou corintiano, mas eu tô seguindo sem clubismo. É por isso que eu vou colocar aqui um jogador do maior rival do Corinthians, que é o Palmeiras, que é o jovem e com muito potencial Estevão, que tá aí de primeiro atacante como titular, que eu acho que não tinha outro não ser ele, porque ele é muito bom, ele tá jogando demais, fez um pênalti contra a Tunísia, tá ganhando muito respeito da seleção brasileira, e ele é só um jovem de 18 anos, isso é incrível. E eu vou pedir pro editor colocar ele aqui na nossa escalação. Ele é um jovem incrível mesmo, muito obrigado, editor. E vamos falar sobre o nosso segundo atacante. Qual é o nosso segundo atacante? Nosso segundo atacante é o Igor Jesus, se eu não me engano, do Fogão, do Botafogo aí. Ele também é jovem, mas joga muito também. Quando ele foi escalado para a seleção, ele não teve muitas chances ali. Então, eu acho que colocar ele de novo, um amistoso antes, que eu sei que vai ter amistosos ano que vem, colocar ele um amistoso antes, convocar ele para ele poder treinar e para ter de volta essa realidade aí da seleção brasileira. Mas ele é um jovem que tem grande potencial de estar aí nos titulares, e é por isso que ele é meu titular. Ele tem uma boa finalização, ele tem uma ótima leitura de jogo e ele tem vontade de fazer o time crescer. Então é por isso que ele está aqui, entenderam? Então eu acho que é isso. Eu vou pedir agora para o editor colocar aí a escalação completa. Então eu vou vir um pouco para trás e ele vai tampar meu rosto aqui. Então vamos lá, editor. Exato. Então, já tirou. Então, esse aí foi minha escalação titular. E agora eu vou falar aqui os que eu escolhi como reserva, tá? Então, de goleiros aí, o Hugo e o Ederson são reservas, mas bem qualificados os dois. Os 3 goleiros foram bem qualificados. Todos jogam muito. Apenas o Hugo Souza que não mostra ser muito bom na seleção. Mas no Corinthians, meu Deus, tá lesionado, mas creio que até ano que vem ele já tá bem. De zagueiros, os meus 2 reservas aqui foram o Éder Militão e o Magalhães, Gabriel Magalhães. De lateral direito eu não selecionei nenhum reserva, e apenas de lateral esquerdo, onde eu selecionei o Alex Telles. De meio campistas eu selecionei o Bruno Guimarães, o Douglas Luiz e só. Talvez eu selecionaria o Paquetá. Paquetá é relacionado, mas talvez ele jogaria de reserva ou de titular em um outro jogo. Isso aqui seria uma escalação de mais ou menos como seria o primeiro jogo do Brasil, entendeu? Então, Paquetá ele também pode ser um reserva aí. De pontas, eu coloquei o Rafinha de ponta esquerda, de reserva, tá jogando muito. E de ponta direita eu acabei colocando aí o Luiz Henrique, ok? De atacantes, eu
Eu coloquei aqui o Endrick de reserva, porque o Endrick não mostra um bom futebol na seleção brasileira. Poderia jogar muito bem ao lado do Estevão, mas decidi deixar ele de reserva aí, porque eu acho que é melhor para ele. E o nosso segundo reserva aí, eu coloquei o Yuri Alberto, porque eu acho que ele tem potencial sim pra fazer um bom jogo, caso ele entre, faltando uns 30 minutos pra acabar, mas enfim, coloquei ele de reserva pra testar ele. E aí eu tive que usar um pouquinho de clubismo sim, mas enfim, caso à parte. Então acho que eu tenho que falar, é só isso. Então, como eu já tinha dito antes, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para poder ajudar a gente a crescer cada vez mais. Como vocês podem ver na intro do vídeo, eu tava usando o microfone de fone de ouvido e agora eu tô com o celular aqui, porque eu acho que fica muito melhor para poder gravar. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, como eu já tinha dito. E claro, se vocês quiserem vídeos de outros times, como eu falei no início, é só mandar nos comentários aí, ou então eu mesmo faço, porque o meu próximo vídeo vou falando que vai ser fazendo as simulações, não vai ser escalações, as simulações dos jogos do Paulistão 2026 do Corinthians, ok? Então é isso, valeu, falou e tchau. Aqui quem fala é o Rafael para o nosso primeiro vídeo aqui no canal, que a gente tá com um objetivo aí bem complicadinho, que é simplesmente a gente fazer aí a escalação para a Copa do Mundo de 2026, a escalação da seleção brasileira, obviamente, que, sinceramente, sendo brasileiro, tá um pouquinho complicado, mas enfim, já vai aqui, ó, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e... o que mais que eu devo falar? Não sei, enfim.